Já reparou como as HQs de mensagens ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! A grande parte das séries de comentários com spoiler aqui no canal são feitas em 4 partes, né? Então, Lanterna Verde e Novos 72 foi em 4 partes, Superman e Novos 72 foi em 4 partes, e Liga da Justiça era pra ser em 4 partes. Mas aí, eu percebi que daria pra comentar mais coisa na Liga da Justiça. Eram pra ser 4 partes também. Porém, tinha esse encadernado aqui, tinha umas coisas a mais. E eu fiz uma pesquisa na enquete lá do canal e vocês falaram que tinha interesse. Então, esse vai ser um videozinho menor, porque nos outros vídeos eu tinha 12 números pra comentar, era bastante coisa. E hoje eu vou só comentar 5 números e isso aqui. Então, no último vídeo, no vídeo 4, no episódio 4, a gente comentou sobre o início da Guerra de Darkseid, né, todo o andamento dela, e queria falar sobre a conclusão. E quem acompanha o canal sabe que eu sou bastante fã do Geoff Johns, sabe? Eu gosto muito do trabalho dele, tudo que tem Lanterna Verde, Aquaman, Flash. E com a Liga da Justiça eu tava gostando bastante. Mas, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que a conclusão da liga dele não foi tão boa assim. Eu tive ele em 2 palavras: apressado e bagunçado. Por quê? Eu vou descrever essas 2 palavras. Vamos começar com isso aqui, né? Que isso aqui é logo depois do número 47. Então 47, isso aqui, 48, 49, 50, 51, 52. Pois bem, o que acontece? Ao longo da Guerra de Darkseid, diversos membros da Liga da Justiça ganham poderes bem grandiosos. Podemos até dizer que é a formação mais poderosa da Liga, cronologicamente falando. Então o que acontece? O Flash vira o arauto do Velocista Negro, né? A encarnação da morte física do universo DC. O Shazam se torna Deus dos Deuses, porque sim. O Superman acaba caindo num poço de energia de apocalipse e absorve uma energia fodida. O Batman senta na cadeira de Mobius e o Lanterna Verde funde uma caixa materna com o anel da força de vontade. E o Lex Luthor, ele também ganha poder. Ele se torna o Deus de Apocalipse. Ele passa por um ritual lá em Apocalipse com o povo de lá. Então, vários membros da Liga da Justiça conseguiram poderes. Esse encadernado, temos que explorar isso. Batman com a cadeira de Metron foi explorado na própria revista. O Superman também. Mas aí, quando você pega esse encadernado aqui, que é só sobre essa fase, né? É uma revista para cada personagem, você fica intrigado, você fala, nossa, vou ver o pessoal agindo, né? E sinceramente, você pergunta por quê quando você termina de ler isso aqui. Você pergunta por que isso aqui existe. Por que tudo isso aconteceu? Porque quando você termina de ler revista, quando você termina de ler tudo, você fica se perguntando por que tudo isso. Porque no final o poder do Superman não foi necessário para derrotar nem o Darkseid nem o Anti-Monitor. A cadeira de Metron, ajudou. Não foi assim crucial, mas ajudou bastante. O Flash, acho que foi só pra imobilizar ele mesmo. O poder do Shazam não fez diferença nenhuma. O do Lex Luthor fez diferença. E o do Lanterna Verde literalmente começa e acaba nessa revista. Não faz nenhuma diferença na história. Aí eu pergunto, por que então todos esses poderes, né? Por que tudo isso? E vamos comentar justamente sobre o que tem nesse encadernado, né? Eu fiquei empolgado pra ler isso aqui, porque eu falei, nossa, vou ver, né? O pessoal, o Deus da Luz do Lanterna Verde, Batman, o Deus da Inteligência e tudo mais. Vamos falar por parte, né? Batman, Deus do Conhecimento. O Batman vai lá torturar o Joe Chill e tal, fica agoniando o cara, fazendo ele sofrer e tudo mais, e depois desfaz tudo. Então, na prática, não aconteceu nada nessa história, né? Porque o Batman fez e desfez, então não teve evolução nenhuma na história. E o Batman também não mudou nada do que ele já tava. Ele já tava sendo um filho da puta com a cadeira, né? Então ele tava sendo filho da puta com a cadeira, fez isso tudo, continuando, não teve evolução nenhuma do personagem, não teve nenhum envolvimento, né? Ele falou 2 frases com o Gordon, que também não faz diferença, porque isso nunca mais é mencionado, então no final a história é inútil, não adianta de nada. A do Lanterna Verde é interessante pra quem é fã do personagem, então pra mim foi legal ver essa faceta do Hal. Eu achei que ele ia se revelar um dos meus, né? Um ateuzão maneiro, mas não, na verdade só mostrou que ele realmente acredita em Deus e tal. Foi interessante, mas também fez muita diferença, né? Porque só mostrou que a gente já sabia do Hal, porque ele usa o anel, a caixa materna com o anel e ele vira o Deus da Luz por, 4 páginas. Só isso. Não faz diferença nenhuma também. O Shazam também faz diferença nenhuma, não muda em nada. É uma história dele meio que tendo que conquistar os poderes dos novos deuses para formar a palavra Shazam, né? Então o Deus com S, um com H, um com A, um com Z, um com A e um com M. Nossa! E aí ele desbloqueia usar de fato todos os poderes dos novos deuses que tomaram os poderes, né? Ele trocou o panteão que formava a palavra Shazam.
isso não adianta de porra nenhuma, porque depois na revista da Liga também não muda nada. Ele fica com esses poderes, depois ele manda eles embora e acabou. Não fez diferença nenhuma. Então, mais um tapa-buraco. O do Lex Luthor, cara, não fez tanta diferença assim, pelo que eu li até agora. Eu não li ainda Action Comics do Renascimento e parece que lá vai ter envolvimento esse negócio dele de Darkseid e tal, Deus do Apocalipse e tudo mais. Pode ser que tenha referência a isso. Mas também, o relevante pra história são as últimas 2 páginas. O que veio antes é só ele falando, refletindo sobre a relação dele com o Superman. Então também não adianta tanta coisa. A do Flash é legal pra quem gosta do personagem, mesma coisa da Lanterna Verde. Porque toda a discussão que essa revista traz já tá na revista normal. Que é o Flash falando que não quer matar ninguém, que vai se negar a isso e fugindo da morte. É isso que ele faz ali, e quando ele é pego pela morte ele fica travado, né, não podendo agir e tal. E é isso que acontece lá e que acontece aqui, né? Ele discutindo com a morte, falando que não quer matar ninguém, que não vai matar ninguém, que não vai usar o poder e tal. E a morte não vai usar sempre, porque a morte é necessária. E fica nesse roda que roda que roda. Tá, pra quem gosta do Flash é legal ver de fato a motivação do Flash, a índole dele e tudo mais. O mais interessante... E a mesma coisa pro Superman. Que também é o Superman sendo filho da puta porque ele tá com um poder fudido, assim, ele realmente se acha superior a todo mundo, de fato. Então é aquele Superman, pra quem gosta de um Superman do mal, né, coisa do tipo assim. Então é o Superman se achando superior a tudo e todos e falando, foda-se os humanos. Mas no final mostra que a força de vontade do Clark é maior e o Clark continua sendo Superman, apesar de estar com esse poder, né. Então isso aqui é o mais relevante, isso aqui, pra história. Porque quando a gente volta pra ler a revista normal, o Superman tá de volta altruísta e sendo Superman, né. E antes ele tava sendo filho da puta, quase matou o Lex e tudo mais. Então no final desse encadernado, tem 2 histórias irrelevantes, 3 que só interessam a quem realmente curte muito o personagem. E uma dessas tem isso aqui de relevância pra história. Na prática, isso aqui não faz diferença nenhuma pra revista principal. Na prática, todas essas novas versões da Liga não fazem diferença nenhuma pro quadrinho. Tipo, é legal ver o Superman diferentão e tal, e isso vai ser relevante pra história do Superman, né? Porque ele vai morrer depois em decorrência disso e das merdas que tá acontecendo. Mas pra história em si não fez tanta diferença assim, tá ligado? Ah, ele descarregou o poder na cara do Mobius. Ele vai descarregar na cara do Mobius, mas o Mobius não morre. Então não faz tanta diferença assim ele ter usado esse poder. O Flash só fica mobilizado depois, quando tudo se resolve, ele perde poder. Então, tipo, nada disso aqui realmente fez diferença na história em si. Então, todas essas versões... Eu fico perguntando, qual o propósito então? Por que dar todos os poderes pra Liga? Por que fazer essas 6 revistas que estão aqui dentro? Pra vender mais quadrinho? Porra, não fez diferença, tá ligado? Não adicionou assim nada realmente foda assim. Nossa, que foi crucial, mudou minha visão sobre o personagem. Eu sou Lanterna Verde, tá? É porque eu gosto dos detalhes da história, então, mas pro leitor médio também tá nem aí pra isso aqui. E aí você vai ler a história, cara, e tipo assim, o Geoff Johns correu pra caralho. Não tinha necessidade disso. Tanto não tinha necessidade que ele acabou a Guerra de Darkseid e sobraram 2 números. Aqui no Brasil, realmente, as paradas rolaram até o número 52. Mas o número 52 é um epílogo, né, que é o Lex Luthor pegando a capa, que poderia muito bem ter sido o epílogo da revista do Superman, não precisava ser na Liga, então um número à toa. E o outro, o 51, é uma aventura da Liga com o Robin, lá no passado, o Robin conhecendo a Liga. 2 números à toa. 2 números que ele poderia ter usado para desenvolver mais a Guerra de Darkseid e não fazer tudo tão apressado. Então, tipo assim, a Guerra de Darkseid, ela foi muito bem até um ponto, até mais ou menos desencadenada aqui, até o 47, ela foi muito bem crescendo, e quando chegou o momento de começar a amarrar as coisas e encerrar a história, o Geoff Johns correu pra caralho, correu muito, ficou tudo bagunçado. Eu não vou mentir, eu me empolguei pra caralho quando chegou a tropa dos Lanternas pra ajudar e tudo mais, mas de resto, foi bem bagunçado. Tipo, nossa, a Superwoman paria a criança ali no meio da porradaria, porra, que isso? Apesar disso, toda a Jéssica se superando seus medos foi maneiro, mas ele também apressou pra caralho, então foda-se, ela recebeu um anel. Porque sim. Por que a Jéssica recebeu um anel da tropa do Lanternas Verdes? Ela não... eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso, só explicando como a DC tá fudendo com os Lanternas Verdes. Mas, por que ela recebeu um anel da tropa? Eles só falam que sim, e foda-se. Isso nunca mais é mencionado nem ali, nem na Liga do Renascimento, nem na revista de Lanternas. Porra, Geoff Johns, em uma página tu conseguiu explicar isso direito, né? Em 2 balões de fala, 3, sei lá, tu conseguiu explicar isso direito. Mas não, foda-se, ela só recebeu um anel porque sim. E aí o Lex Luthor perde os poderes, todo mundo perde os poderes convenientemente, e aí a Superwoman pare. Eu não vou mentir, eu achei legal pra caralho a forma como os membros restantes da sociedade do Sindicato do Crime morreram. Gostei muito da forma como o Ultraman morreu, gostei muito da forma como todos eles morreram.
E claro, a morte do Coruja foi o gancho pro Renascimento, né? Pra Renascimento e tal, que é dar na face toda da DC e relações no final e tudo mais. Então, ok, teve seu propósito ali. Então, sobreviveu as expectativas e tal, tudo essa conclusão da história toda da cadeira do Mobius. Mas é uma pena que a revista da Liga da Justiça estava muito boa. Teve um iniciozinho meio meh, mas o resto da revista foi muito maneira. E aí chega no final, então o final também bem meh, bem corrido. São muitos quadros por página, quadros que você não consegue ter uma noção espacial de onde os personagens estão. Apesar da arte ser linda do cara, são tantos quadros por página que você não consegue ter noção de onde está a distância entre um cara e outro. Então, tipo, o Superman e a Mulher Maravilha estão resgatando o pessoal aqui, e o Lex Luthor tá indo porrada com o Mobius no outro lugar, mas também você não tem noção da distância das coisas e tal. É muito corrido. E na verdade, quando você termina, você fica até com a impressão de que a Liga da Justiça não foi tão importante assim. Porque meio que a Kali se completou o plano dela, né? Ela pegou o bebê, matou o Darkseid, pegou o poder do Anti-Monitor, passou pro Darkseid, o bebê tá completo e tal, e ela tá lá guardando ele. Também que assim, ela concluiu o plano dela, né? A Liga não conseguiu impedir porra nenhuma. É isso que eu tô querendo dizer, cara. Tipo, é uma pena, porque a série, a saga começou muito bem, né? Essa parte da história, a Guerra Sexta começou muito bem, né? Com todo esse clima de porradaria, de coisa épica e tudo mais, mas no final foi tudo muito apressado, sem necessidade. É uma coisa besta você ler tudo isso, ver o quanto o cara correu pra caralho pra resolver tudo e tudo mais, concluir a história, e você vê que só eram 2 revistas com historiazinhas tapa-buraco. Então o cara correu tanto que sobrou espaço. Se ele tivesse esses 2 números pra realmente concluir a história, né, tipo, trabalhar as coisas, porra, teria sido muito melhor. Teria dado uma diferença do caralho. Então é uma pena, de fato, que a Liga dos Jogos 52 tenha terminado desse jeito, né? Como a saga que começou, como uma parte da história começou muito bem e terminou assim, tá ligado? Deixa um gosto meio merda na boca, tá ligado? E é uma pena que essa história da Cálice nunca mais foi retomada, né? Tipo, o bebê Darkseid até participou lá do Noite de Trevas Metal, mas depois o Darkseid parece adulto na Liga da Justiça Odisseia e foda-se. A Cálice eu acho que nunca mais foi mencionada. Eu acho que foi mencionada no Ritmo Maravilha. Mas é isso, tá ligado? Aí eu fico triste com tudo que aconteceu, tá ligado? Porque eu me empolguei, vocês viram a minha reação lá no vídeo na parte 4, mas agora que eu li tudo, cara, eu fico bem decepcionado, é isso, tá ligado? E é essa sensação que fica, a mesma sensação que eu tô agora de terminar esse vídeo, de falar, cara, é isso, esse foi o final da Liga dos 52. E essa é a conclusão da revista, né? Então, se tudo der certo, semana que vem sai a análise da revista e é isso. É uma pena que o começo da revista foi mas ok, competente. O resto da revista foi muito maneira, então vírus Amazo, a questão do Steve Trevor, vilania eterna, a Guerra da Trindade e tal, foi tudo muito foda. Aí chega no final e é isso, tá ligado? Guerra de Darkseid, né? Tá sendo prometido há muito tempo. E tipo, não é nem questão de expectativa, porque se ele não tivesse criado expectativa com esse negócio, fosse outro vilão além do Darkseid ali, ia ser a mesma coisa, porque a história em si é meio meh. Porra, então é isso, né? Eu espero que você tenha ficado interessado em conhecer as histórias boas da Liga da Justiça, tá ligado? Tem vídeo no canal sobre todos os personagens. Acho que não tem sobre o Cyborg, mas tem sobre todos os personagens, sabe? Tem vídeo sobre Jessica Cruz, sobre Lanterna Verde, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, tem todos os personagens aí no canal com histórias legais pra você conhecer. Mas é isso, né? Comenta aí o que você achou dessa saga, se você já leu, se você não leu e tal, se você achava que era uma coisa muito, muito foda, né? A Liga com o modo Deus, mas realmente é bem... Porra, é isso, tá ligado? Corri tanto atrás desse encadernado e quando eu li eu falei, porra, era isso? Foda. Então é isso, vai ser no próximo vídeo e falou!